Mateus 6:9. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Irmãos, hoje eu queria estudar com vocês essa oração tão conhecida do Pai Nosso. A gente vê alguns termos, algumas coisas do que Jesus está ensinando aqui. A primeira coisa que chama atenção nesse texto é que Jesus, quando começa a ensinar essa oração, ele diz Pai. E Jesus foi o primeiro que se atreveu, digamos assim, a chamar a Deus dessa forma, de Pai. É Abba a palavra que ele utiliza, que é uma forma carinhosa ainda de dirigir-se ao seu Pai. Ele chama de Pai. Mas quando Jesus está dizendo isso, chamando de Pai, e a gente lembra que ele foi o primeiro, isso tem que trazer à nossa mente justamente essa obra de Cristo, lembrar daquilo que o Senhor fez. Por quê? Através de Cristo, e aí nós vamos entender lá em Efésios, nós fomos adotados também. Por isso nós podemos chamar de Pai, pela obra de Cristo. Lá em Efésios 1, de 5 a 6, eu vou ler aqui para vocês, diz o seguinte: em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Então a primeira coisa que ao orar você precisa lembrar-se é da sua condição. Você chegando-se diante de Deus como filho, por Jesus, por meio de Jesus. É lembrar dessa condição de Deus como um pai amoroso e a sua condição como um filho adotado. Um filho que por Jesus foi adotado, foi ligado junto nessa família. Por que família? Porque Jesus não fala meu pai, ele fala Pai Nosso. Viu que ele estava ensinando uma oração, mas ele ensina que essa oração deve ser feita como um pai que não é somente meu. Ele deve ser tratado como um pai nosso. E esse nosso vai nos lembrar do quê? Da igreja, da comunidade. Nós não somos filhos únicos. Nós não somos o único filho. Nós temos uma família. Nós somos irmãos de Cristo e irmãos uns dos outros. Então, quando nós falamos Pai Nosso, isso tem que estar na nossa mente. Que nós, ao chegarmos diante de Deus por Cristo, chegamos a Ele como um Pai. Mas não chegamos sozinhos, chegamos com uma família. Chegamos como uma comunidade que precisa interagir como família para chegar diante de Deus. E ele continua nesse texto dizendo, Pai Nosso que estás nos céus. E quando a gente pensa em céus, logo vem na nossa mente algo distante. O céu é a morada de Deus. O céu é aonde nós vamos depois da morte, os salvos. Isso é o céu. Mas quando a gente começa a estudar um pouquinho sobre céu, o que a palavra diz sobre céu, e o judeu tinha um conceito de céu também, a gente tem que lembrar que Jesus era judeu, ele fala, o judeu pensava sempre em três diferentes céus. O primeiro é o céu esse que nós vimos, o céu das aves, onde as aves voam, onde as aves estão, esse é o céu. O segundo céu é o céu das estrelas, das galáxias, do universo, eles também chamavam de céu. E por fim o terceiro céu, que era o céu de Deus, ou então chamado também de lugares celestiais. E aí a palavra, especialmente lá em Efésios, Paulo vai nos falar bastante a esse respeito. Efésios 1:3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Esse foi Efésios 1:3. Agora Efésios 2, de 6 e 7. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais, em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir
a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Agora Efésios 3:10. A intenção desta graça era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades, aonde? Nas regiões celestiais. Efésios 6:12. Pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então, quando a gente pensa em céu, em regiões celestiais, muitas vezes a gente pensa em Deus, né, lá num lugar dessa imensidão, do cosmos, do azul, sentado num trono. Mas quando a gente vê na palavra céu, é aquele lugar ou aquela dimensão espiritual, aonde Deus está. Mas Deus está também onde nós estamos, porque Ele habita em nós. Então, céu é, na verdade, o domínio de Deus nas regiões celestiais e na nossa dimensão física também. Porque nós estamos e somos habitações de Deus. Até uma canção que se cantava um tempo atrás que dizia: o céu é meu coração. Vocês conhecem? Lembrei agora. O céu é meu coração, porque é onde Deus habita, isso é o céu. Agora, como isso literalmente é, a gente não sabe. Mas o que a gente sabe é que quando nós oramos, né, Pai nosso que estás no céu, o que nós temos que ter em mente? Que nós vivemos debaixo, né, ou num mundo onde o Senhor é aquele que deve reinar, que deve habitar, Ele que deve estar presente nas nossas vidas. Relembra e traz à tona a criação de Deus. É céu. Todo lugar onde o Senhor está e se faz presente é o céu e é a habitação dEle. Amém? Nós vamos agora orar nesse primeiro momento. E esse primeiro momento, o que você vai orar? Você vai orar justamente a respeito disso que nós pensamos agora. Pai nosso. Nós vamos nos chegar diante de Deus como um pai. Mas vamos chegar com o sentimento de filhos. E vamos adorar esse Deus, que não está longe lá no céu, mas que está aqui conosco. Não está longe lá nesse céu que a gente formou na nossa mente. Mas Ele está sim no céu dele, que é o seu coração, o meu coração, a dimensão espiritual, né? É o céu, é onde o Senhor habita, onde Ele está. Deus não é limitado por lugar algum. Então Ele não pode habitar em nada que possa ser comparado a uma casa, a um local fechado, limitado. Então muitas vezes a gente pensa em céu como se fosse um palácio onde Deus está. Isso não pode existir, porque Deus é infinito. Ele não cabe em lugar algum, a não ser o meu e o seu coração. A oração então de Jesus continua o seguinte: ele diz: santificado seja o teu nome. Então quando Jesus diz, né, que ao orarmos nós devemos dizer santificado seja o teu nome, duas coisas pelo menos estão implícitas aqui. A primeira delas é o seu compromisso e a afirmação do seu compromisso diante de Deus de santificar e glorificar o nome dele. Não é uma palavra, não é uma frase na qual você fala porque Deus é santo, então não. É algo que você declara no compromisso de santificar. Porque o texto diz santificado seja. E essa palavra santificado, no original grego, além de ter todo esse contexto que nós entendemos de separado, de consagrado, de puro, quando Jesus está dizendo aqui santificado seja, Ele está lembrando lá na frente do momento quando o nome do Senhor vai ser glorificado por todo joelho, por toda língua, quando de fato toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Existe aqui também nesse santificado uma frase apocalíptica, não é essa palavra que eu queria lembrar, mas profética, futura. Ele está lembrando, e aí se você lê as palavras em seguida que ele diz, é o quê? Venha o teu reino.
Santificado seja o teu nome, venha o teu reino. É uma oração de ansiedade por esse reino que completo, né, consumado definitivamente. Porque quando se pensa e se fala em reino de Deus, existe um conceito que se estuda, né, a respeito do reino do Senhor Jesus, que se diz o seguinte: o reino de Deus, ele já é e ainda não. Por que isso? Porque o reino de Deus já está presente, ele já é uma realidade, porque nós já vivemos uma realidade e temos experiências com realidades do reino de Deus. Que experiências? De salvação, de santificação, de regeneração, de atuação do Espírito Santo nas nossas vidas, né? Do derramamento de dons, da oração, da comunhão. Isso são realidades do reino de Deus, de transformação de vida. Já é, mas ainda não. Por quê? Porque nós ainda convivemos com os espíritos demoníacos. Os espíritos do mal ainda agem. Nós ainda convivemos com um corpo corrupto e que é corruptível, ou seja, que envelhece cada dia, que ainda peca. Então ainda não está consumado na sua plenitude. Então quando nós oramos, santificado venha, seja o teu nome, é o seu compromisso de anunciar esse reino, de falar desse reino, de glorificar e santificar o nome desse Senhor na sua vida, através da sua vida. E também de dizer: vem, Senhor, vem, Maranata, vem, Jesus, porque traz esse seu reino de maneira completa e definitiva. Expulsa Satanás logo daqui, né? Nos transforma no corpo, nos dá o corpo glorificado. Então ele ainda há algo a ser consumado. Então, santificado seja o teu nome, venha a nós venha o teu reino. E ele ainda diz: faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. A vontade de Deus é a consumação daquilo que é a vontade de Deus nas regiões celestiais, como nós vimos, aonde a vontade de Deus é definida e clara, acontecendo na terra. Ele está falando tudo no mesmo contexto de reino de Deus, de consumação das coisas. A vontade de Deus nos céus, cumprida aqui na terra. Mas traz também para a gente uma realidade presente, de viver as realidades desse reino hoje na terra. E não só esperar que ele chegue, cabe a nós viver essa realidade hoje. E quando se fala da vontade de Deus, né, diz que há pelo menos 3 vontades de Deus, ou de definir a vontade de Deus. Uma delas é a vontade soberana de Deus. O que é a vontade soberana de Deus? É a vontade de Deus que jamais vai se frustrar. Ela não vai ser frustrada, é uma vontade que é independente da nossa liberdade de optar, de escolher ou não. É a vontade de Deus. Um exemplo disso: a destruição de Satanás, a derrota dele. Isso é uma vontade soberana de Deus. Vai acontecer, a gente querendo ou não, a gente falhando ou não, Deus vai cumprir a sua vontade. A redenção da igreja, Deus vai redimir, já redimiu a sua igreja. A salvação, são vontades de Deus que não podem ser frustradas. E existe também aquilo que se chama da vontade moral de Deus. O que é a vontade moral de Deus? É aquilo que Deus define como caráter. É o caráter de Deus revelado para nós. É a vontade moral de Deus. Quando nós pensamos nos mandamentos, nos ensinos de Cristo, no comportamento que o Senhor Jesus nos ensinou, essa é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que você seja santo o tempo todo, que você não peque, que você cumpra todos os ensinamentos de Jesus o tempo todo da sua vida e que você em nenhum momento peque. E aí quando você peca, entre aspas, você frustrou essa vontade de Deus, porque Ele não quer que você caia e peque. Entende? Essa é a vontade moral de Deus, é o desejo de Deus de santidade para todos os homens. E ainda se fala da vontade específica de Deus, apesar de que há alguns que dizem que essa não existe, mas são poucos.
O que é específico? É a vontade de Deus para coisas específicas da sua vida. É quando a gente para orar pedindo: Senhor, será que eu devo realmente mudar de emprego? Revela a tua vontade, o que é melhor para mim? Qual é a tua, onde eu vou poder te glorificar mais? Senhor, será que eu devo mudar de cidade? Eu não sei o que fazer, eu vendo a casa, vendo o carro. Senhor, qual é o ministério que o Senhor deseja que eu sirva? Essa é a vontade específica de Deus para as ações do seu dia a dia, da sua vida, onde você busca aquilo que Deus quer para você. A vontade específica de Deus, onde alguns também chamam de permissiva, é onde também Deus permite você dar as suas cabeçadas. Deus fala: não, filho, então faz assim. Mas eu vou fazer assim. Então vai. Ele permite, para tu dar uma chifrada lá e aprender alguma coisa. Permissiva. Mas quando a gente cai na vontade permissiva de Deus, a gente está em pecado, porque nós estamos contra a vontade de Deus. Então, quando nós pensamos nisso, a gente tem que lembrar que o caráter de Deus, a justiça de Deus, do seu reino, devem estar presentes na nossa vida hoje. Nós temos que viver essa realidade hoje. Então, nesse segundo momento de oração, eu queria que você estivesse orando pela santificação das nossas vidas, por esse reino que se faça presente na volta de Jesus. Você ora pela volta do Senhor Jesus? A Bíblia diz que bem-aventurado aquele que ora, que espera a volta, que deseja. Então ore para que o Senhor Jesus volte. Ore para que Ele derrame de santidade nas nossas vidas. E ore por missões, porque é a atuação do reino de Deus nessa terra. É a gente buscando esse reino, agindo junto do reino, para a consumação do reino. Pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Irmãos, essa frase, pelo menos no meu entender, e no meu coração, é a mais bonita dessa oração. Que nós não entendemos o que Jesus está dizendo aqui. Porque o pão, quando a gente, para o povo de Israel, e o pão, naquele contexto de Israel, primeiro que era um dos alimentos mais importantes, digamos, fazia parte da cesta básica, o pão, como até hoje. Todo mundo come pão. Então é algo que se faz presente em toda casa, que nivela todo mundo, Seja o pobre, seja o rico, pão todo mundo come. Não tem diferença. Um passa, não passa nada, o outro passa lá, aqueles queijos caros, mas o pão está lá. E o pão simbolizava a satisfação completa. Era o símbolo daquilo que satisfazia completamente. E quando a gente pensa, de Jesus falando que nós deveríamos orar pedindo pelo pão nosso, você precisa lembrar também que Jesus disse que nem só de pão viverá o homem. E Jesus também ensinou que nós não devemos andar ansiosos com aquilo que havemos de comer, nem de beber, nem de vestir. Então, quando você lê essa frase, você acha que Jesus realmente está se referindo à comida, seu sustento do dia a dia? E aí, quando a gente vai estudar essa frase e esses termos lá no original, a gente vai ver que a tradução é muito difícil, porque Jesus está dizendo aqui, na verdade, alguma coisa mais ou menos assim: Senhor, nos dá o pão de amanhã, hoje. O pão de amanhã, hoje. O que quer dizer isso? Aí você lembra lá do povo no deserto, que eles recolhiam o maná segunda, terça, quarta, quinta e sexta, mas de segunda a quinta eles podiam recolher somente o maná para aquele dia. Toda manhã o maná, o pão que descia do céu, recolhia-se, não podia guardar aquilo, pegar para amanhã, somente para o consumo daquele dia, porque o que eles guardavam se estragava, enchia-se de vermes. Mas aí quando chegava na sexta-feira, o que eles tinham que fazer? Tinham que colher dobrado, o da sexta e o do sábado, porque no sábado não descia maná, e eles, era o sábado do descanso dos judeus, eles não colhiam, além de não descer. Então na sexta eles recebiam o maná 2 vezes, para a sexta
e para o sábado. E aí quando a gente lembra de Jesus falando que Ele é o pão vivo que desceu do céu, Ele é, né, o pão do céu. Então o que Ele está dizendo é para que o Senhor nos dê aquilo que é, para aqueles que vão entrar no seu descanso, lá de Hebreus, o descanso do Senhor, em todo o contexto de reino, de cumprimento do reino, que ainda vai se cumprir na sua totalidade. Então aquele é o descanso, e nós por fé entendemos e fazemos parte desse descanso. Entramos no descanso porque estamos em Cristo e sabemos que por fé há um descanso para nós. Mas nós não estamos efetivamente, fisicamente lá. Entraremos. Mas o que Jesus está dizendo, Senhor, nos dá hoje esse descanso, essa satisfação plena de fé de que o Senhor está nos suprindo em todas as coisas. A plenitude de Cristo, do pão vivo, em todas as coisas, e não só aquilo que eu vou comer. A plenitude do reino de Deus, hoje, aquele que é para amanhã, que é para o sábado eterno de Deus, nos dá hoje, para que a gente possa viver hoje. Ele está tratando do nosso coração, da nossa mente, da nossa fé. É algo que a gente diz com fé. Porque nós não temos que estar preocupados com o que bebemos, comemos ou vestimos. E aí em seguida, parece até fora de contexto, ele vai dizer: perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. Porque uma das maiores agonias e das maiores tristezas que afeta o coração humano é justamente as feridas emocionais, aquelas que afetam o nosso coração, as mágoas que nós guardamos, daquilo que nós somos afetados, ou então aquilo que nós fazemos, e isso também nos traz culpa. A gente ofende e convivemos com a culpa, e a gente é ofendido e convive com a dor. E enquanto você não perdoa, enquanto você não busca esse perdão, esse tratamento no seu coração, seja no perdoar, seja como no ser perdoado por quem você ofendeu, você não vai desfrutar dessa plenitude de Jesus. Porque o próprio Senhor Jesus na cruz, enquanto homem, disse o quê? Aqueles que o estavam crucificando: Senhor, perdoai-os, pois eles não sabem o que fazem. Mas eu pergunto para vocês, aqueles homens que crucificaram o Senhor Jesus sem arrependimento, estavam perdoados? Não estavam. Mas enquanto homem, o Senhor Jesus os perdoou. Por quê? Porque Ele não guardou nem na hora da morte no seu coração a mágoa de um relacionamento, de uma ofensa contra Ele. Porque nós, como homens, não conseguimos conviver com isso. Porque não há santidade em nós. Foi isso que o Senhor Jesus estava ensinando ali. Deus exige o arrependimento, porque há santidade nele. E eu não estou dizendo que não havia santidade em Cristo. Mas ali Ele estava nos ensinando o que fazer. Como homem, Ele não quis conviver com rancor, com mágoa de ter guardado. E esse texto também nos ensina que não existe relacionamento, não existe, guarde bem isso, não existe ou não sobrevive nenhum relacionamento sem a ação da graça. E eu não estou falando da graça de Deus, da nossa graça, de dar de graça. Por quê? Sem que você perdoe uma ofensa, um relacionamento não sobrevive. Sem que você seja perdoado, muitas vezes, também de graça, não sobrevive. Porque é algo que impagável. Uma ofensa, disse que uma ofensa proferida, não tem mais jeito, não tem mais como você voltar atrás. Você já ofendeu. Se você ofendeu alguém, que jeito você paga isso? Você apaga isso, você resolve isso. Ela está feita. Você pode pedir perdão. Mas pagar e resolver, não tem jeito. Por isso que se não for a graça, ou seja, aquilo que não é merecido, é doado. Então o Senhor está nos ensinando a também agir com a mesma graça que Ele agiu para nós, conosco. Aquilo que a gente recebeu de graça,
que foi o perdão, sem merecermos, o que nós podíamos fazer? Absolutamente nada. Não tem jeito de pagar, não tem jeito de resolver. Foi de graça, Ele mesmo deu o jeito. Ele está falando para você e para mim, faça a mesma coisa. Distribua graça, perdão, perdoe e seja perdoado, para que o seu coração possa usufruir desse pão de amanhã, já hoje. Então agora nós vamos orar novamente. E nós vamos orar pelo quê? Para que o Senhor nos ensine e nos ajude a perdoar. Que o Senhor nos dê o perdão e que o Senhor revele aqueles que precisam nos perdoar. Que Ele trate no nosso coração aqueles nossos sentimentos de culpa, de inferioridade, mas que nós também estejamos dispostos a perdoar. E também vamos orar para que essa plenitude de Cristo, essa satisfação que só existe em Cristo, possa inundar as nossas vidas. Que nós possamos realmente estarmos satisfeitos e poder dizer como Paulo: aprendi a viver satisfeito em toda e qualquer ocasião ou circunstância. Paulo aprendeu essa plenitude. Qualquer e toda ocasião ou circunstância, somente desfrutando desse pão de amanhã, hoje. Já na parte final, Jesus vai dizer assim: não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Aqui, quando Jesus está falando de tentação, de cair em tentação, Jesus, na verdade, está falando de que o Senhor não permita que a tentação nos atinja, que sequer sejamos tentados. Nós temos a tendência de, ao olhar essa palavra cair em tentação, de pensar no cair, né? De se desviar, de ceder. Mas o termo que Jesus está usando aqui no grego é algo: afasta de nós a tentação. Põe para longe de nós, não deixe que ela chegue perto de nós. Porque quando a gente pensa em tentação, queridos, a tentação, ela é terrível. A tentação é terrível porque dizem que a tentação é o pior dos seres, o diabo, contra aquilo que é o nosso pior, que é os nossos desejos. Quando essas duas coisas se juntam, é quase irresistível. É quase irresistível. Só não é irresistível porque Paulo vai dizer lá em Coríntios que o Senhor então dá o escape. Mas quem dá o escape é o Senhor. Porque é quase irresistível. É a junção das duas piores coisas que pode existir. É o diabo e o nosso desejo, a nossa vontade. Aquilo que a gente quer desesperadamente. E a tentação é essa sedução que vem a nós. E o que Jesus está dizendo para que nós devemos orar é para que Ele afaste de nós, para que isso não chegue nem perto da gente. E é também uma confissão de fraqueza da nossa parte. Senhor, eu não tenho condição de lutar contra isso sem o seu socorro. Afasta de mim. Não é algo do qual eu consiga suportar. Eu preciso do seu escape, eu preciso que o Senhor tire isso de mim. E aí ele então conclui, dizendo, e quando o Senhor fala também do mal, ele usa aqui, a nossa tradução vai dizer, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Esse mal aqui ficaria melhor traduzido como maligno, porque esse mal aqui não é o mal no sentido de maldade, nos dá livramento da maldade, é do maligno. Ele está se referindo aqui a Satanás, do ser maligno. Nos livra do maligno, do mal, de Satanás e dos seus anjos. Não é da maldade que circula o mundo, é de alguém específico, do tentador. É isso que o texto está dizendo. Não nos permite entrar em tentação, sofrer tentação. Livra-nos desse maligno, desse ser maligno que nos tenta. É isso que o texto está dizendo. E a oração então finaliza dizendo-se: pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. E isso aqui é Jesus fechando, dizendo: sim, para você poder orar dessa maneira, você precisa crer que o reino, o poder e a glória eternamente pertencem a Deus.
e ao Senhor Jesus. Não é uma oração que pode ser feita sem que haja fé nisso. Do contrário, vai ser algo vazio e morto. Repetição, palavras, né? E Jesus não estava aqui ensinando a repetir essas palavras que ele usou, mas ele estava dando o ensino de como você orar, que elementos devem fazer parte da sua oração. Né? A adoração, o louvor deve fazer parte da sua oração. A gratidão, né? O reconhecimento de Deus como Pai, da sua situação como filho, o entendimento desse reino que faz presente, mas que vai vir, entendendo essa realidade espiritual, entendendo que você precisa viver isso hoje, que você precisa desfrutar desse descanso hoje, né? Pela fé, entendendo que você precisa ser pleno em Jesus, mas para isso você precisa, como Deus, utilizar do perdão, da graça. Esses são os elementos que o Senhor está dizendo, e que você precisa de Deus. E aí, à luz de todo o Novo Testamento, nós vamos entender que nós precisamos do Espírito Santo para nos livrar desse ser maligno que vem nos tentar, que vem oferecer aquilo que é objeto do nosso desejo. Porque Satanás não te oferece algo que você não quer. Às vezes a gente bota a culpa no diabo, e diz, o diabo me tentou, e eu assim, é algo que você queria. Ele só pega, você quer morango, ele te dá morango, ele não vai te trazer azeitona se você não suporta azeitona. Ele vai te dar morango, vai te dar o que você quer. Eu assisti esses dias uma palavra do Caio Fábio, muitos devem conhecer, o reverendo Caio Fábio, que caiu em adultério, e ele recentemente falando a respeito disso, falando da sua culpa. E algo que eu achei muito honesto da parte dele, dizendo assim, pequei sim, caí, e a culpa foi minha. Foi minha. O diabo está livre dessa, está perdoado. Esse prazer eu não vou dar para ele, porque quem pecou fui eu, e eu que vou me resolver com o Senhor Jesus, porque esta obra não foi do diabo, e essa glória ele não vai ter para ele, porque o pecado foi meu, não foi obra dele. Então eu queria fazer esse último momento de oração, e nós vamos encerrar logo em seguida, mas que nós estivéssemos orando por esse livramento, para que o Senhor nos livre, para que o Senhor se faça presente e nos afaste do mal. Mas se esse mal, esse ser maligno, nos alcançar e nos tentar, Ele possa nos dar o escape. Não conte com a sua força, conte com o poder do Santo Espírito de Deus. Esse é o último momento de oração, e para que o Senhor nos encha de fé também, para que nós possamos crer no reino, no poder e na glória do Senhor, e desfrutar disso dia a dia, e não como algo hipotético das nossas mentes, do qual a gente fala, mas não percebe, não vive, não sente, não desfruta. Por isso ele fala no texto, no final, pois teu, ele fala isso tudo, assim, pois, quer dizer, isso só é possível, por quê? Porque o teu é o reino, o teu é o poder e a tua é a glória. Eu só queria compartilhar com vocês algo que eu li enquanto pesquisava a respeito do Pai Nosso, que a oração do Pai Nosso, ela tem respostas para os 4 grandes dilemas da vida. Dallas Willard, ele diz o seguinte: o primeiro grande dilema da vida é a respeito do sentido da vida. Que as pessoas, a sociedade se debate em qual é o sentido da vida. Por que vivemos, nas perguntas clássicas? Para onde vamos? Para que a gente faz aqui? Qual é o sentido da vida? E o Pai Nosso vai dar a resposta dizendo que não há sentido na vida sem o reino de Deus, sem a consumação do reino, sem a presença de Deus, sem que a vontade dele seja cumprida, realizada. Esse é o sentido da vida. É glorificar a Deus, é ver o reino dele instalado e consumado definitivamente, e seu nome sendo santificado. O segundo grande dilema da vida é a fome da alma, a insatisfação humana. Há uma insatisfação humana que nós nunca estamos satisfeitos com nada, nós sempre queremos mais de alguma coisa, tem sempre alguma coisa que nos incomoda, que nos entristece, que, como diz aí, nos põe para baixo, que a gente está sempre querendo mais, seja financeiramente, seja emocionalmente, a gente está sempre querendo mais. E a resposta do Pai Nosso é o pão de cada dia.
o pão de cada dia, hoje. Aquele pão que viria amanhã, eu já quero hoje. O descanso, a satisfação plena, completa da minha alma, da minha vida. Terceiro dilema é o dilema da culpa. As pessoas que vivem esmagadas pela culpa, como eu já falei, vivem, sejam pela culpa da sua imperfeição ou dos seus erros, ou a culpa pelas feridas causadas por outros. E a resposta do Pai Nosso é o perdão, desfrutar do perdão e entregar perdão. E por fim, o dilema daqueles que são amedrontados pelo mal, que tem pavor do mal, tem pavor do Satanás, tem pavor do inferno, tem pavor de tudo que representa algo de maligno. Tem medo, já viu gente que vive com medo de tudo? Tem medo do amanhã, tem medo do daqui a pouco, tem medo do que pode acontecer, tem medo. E o Pai Nosso responde que a solução para o nosso medo é clamar ao Pai que nos livre, que nos dê essa libertação em Cristo Jesus.